Boa noite, amigos da Tribuna Tricolor. Estamos começando mais um programa, a Tribuna Tricolor. Aqui mais um pós-jogo, agradecendo muito o carinho de vocês, sempre com a tribuna, a audiência. Muito obrigado, viu, galera? Hoje, na verdade, não era para ter suco de maracujá, não, porque o negócio deu tanto sono que o suco de maracujá ia deixar mais que sono ainda. Vamos começar, galera? Abrindo o parlatório da tribuna, um jogo horroroso, um jogo tenebroso, um jogo que deu sono, um jogo, a famosa água de salsicha, né? Um negócio terrível, né? E vou dar uma boa noite para passar a palavra para o Portuga. Boa noite, Portuga. Boa noite, Fabão. Boa noite, Rodrigo, Rafa, Texas. Saudações tricolores. Bom, quero começar o programa de hoje falando, dedicando, na verdade, esse programa aí para um grande homem que faleceu, nos deixou hoje, que é o Otacílio Pires de Camargo, Cilinho, né, a quem a gente, São Paulino, deve muito aí para aquele time dos Menudos, que marcou época, né? Um técnico campeão, respeitado por onde passou. Então, assim, fica a perda do Cilinho hoje aí, a gente dedica esse programa para ele aí, né, e para os fãs dele. E deixar um muito obrigado por tudo aquilo que ele cooperou com o São Paulo Futebol Clube e com o nosso futebol. Parabéns. Valeu. Rápida do Cilinho, para os quarentões, nós aqui do Tribuna somos todos quarentões, o Cilinho foi quem começou o time bicampeão mundial do São Paulo. Ele que deu essa, né, que teve o começo dos anos 80, com Carlos Alberto Silva, aquele timaço, aí ficou aquele ato, 82, 83, 84, e veio o time dos Menudos, que o Miller foi quem, o Cilinho que descobriu. Então, o Cilinho, para quem é da nossa cidade, a gente já falou várias vezes, o time dos Menudos, tecnicamente, era melhor do que o time bicampeão do mundo. Então, o Cilinho tem um papel fundamental na história do São Paulo. O São Paulo não seria bicampeão do mundo se o Otacílio Pires de Camargo não tivesse no São Paulo. Então, Cilinho, muito obrigado, Deus te ilumine e nós vamos ser eternamente gratos a você. É isso aí, ele que plantou a semente ali, né? E, bom, pessoal, vamos falar do jogo de hoje. Vai falar do jogo? Você vai falar do jogo. Tentar, né? Vamos tentar falar do jogo. É como o Fabão colocou, né? Um jogo que deu sono. Foi um jogo que a gente viu aí o São Paulo Futebol Clube aí começou aí buscando um pouquinho o jogo, né? Destaque para o Antony, na minha opinião. O Antony começou muito bem a partida, Dani Alves e Juan Fran ali pela direita, né? Depois o time foi caindo de produção, muito toque no meio de campo, um time sem criatividade, um time, como é que eu posso dizer, um time sem aquele cara que pode decidir a partida para a gente, sem pouquíssimos chutes ao gol. Acredito que o Pablo e o Vitor Bueno não colaboraram com absolutamente nada hoje. Foram duas peças nulas do São Paulo em campo hoje, né? E aquilo que a gente viu, aquele toquinho de lado, aquela tabelinha, aquele jogo morno, frio, chato, né? Aí vou falar, pô, Portugal, né? Tá pegando muito no pé aí da rapaziada aí, mas é verdade, pessoal. A gente está acostumado a ver aí jogos de futebol aí, de equipes até mesmo aqui no Brasil, no caso do Flamengo aí, equipes que jogam para frente com objetividade, sempre buscando o gol. A gente não vê isso no São Paulo, a gente vê aquele meio de campo morto, aquele joguinho sem sal, frio, chato, né? E sem objetividade, essa é a palavra, sem objetividade. Bruno Alves, ao meu ver, também foi um cara que se destacou bem, foi bem ali atrás, firme, né? E é isso, no meu ver ali foi um jogo, de novo, chato, sem vontade de assistir o segundo tempo, tomou até um sufoco no final, aí se não fosse o Volpi. Enfim, pessoal, o jogo foi isso, foi um jogo triste e chato. Tá bom? Foi bem cansativo, eu achei também. O Volpi de novo pegou algumas bolas ali, principalmente no fim do jogo, ele pegou uma bola ali
esquisita, né, diferente, que podia ter mudado o resultado do placar. O Pablo e o Victor Ferraz é a dupla água benta, né? Diz que faz cura, mas não serve para, com todo respeito aí, não cura muita coisa, não. Mas 2 jogadores inúteis. Esse Pablo aí, 26 milhões, um cara caneludo, sabe? A bola bate na canela e espirra. O gol do São Paulo foi uma cagada, que a bola bate na canela e aparece aberta lá pro menino. Antony, até que nos 2 últimos jogos ele deu uma melhoradinha, ele estava assim, nota 1, agora ele já está uma nota 4. Antony, que é um cara que, se tivesse um técnico decente no São Paulo em 2019, ele podia ter evoluído muito, né? Eu acho que o São Paulo pecou, né, nessa formação. E para mim, uma grande incógnita que eu me pergunto é como é que o Hernanes e o Pato não têm oportunidade no São Paulo nos últimos 3, 4 jogos, né? Não que estivessem voando, acho que isso já foi dito várias vezes aqui no programa, mas botar o Raniel e não botar o Pato, botar o Hudson, não botar o Hernanes, botar até o Lisieiro e não botar o Hernanes, né? Apesar que o Lisieiro é um grande jogador, é meio estranho, hein? Não dá muito para entender. E hoje era jogo com o Toró no lugar daquele narigudo ruim de bola. O ponto esquerdo de São Paulo é azeda. Aquilo ali era pro Toró. Segundo tempo, você enfiava o Toró aberto ali, ó, e mandava carregar para cima. Mas quem ia dar uma canseira. Por ninguém, né? O Pablo fez 4 gols aí no São Paulo, pelo jeito, 5, né? O Antony fez 4 na história do São Paulo, que ele tá aí de profissional, em quase 50 jogos, um cara que nome de atacante, perto do gol hoje que ele fez o 5º gol. Então é o ataque de nervo que a gente tem. Rodrigo, só uma coisa. E não contente com isso, essa brilhante diretoria do São Paulo quer contratar um tal de Mateuzinho, que em 30 jogos tem 6 gols, que é atacante. Mateuzinho, vai pra puta que te pariuzinho, ô, filha da puta de Leco. Tira todo mundo da sala hoje. Mateuzinho e Danielzinho, puta que pariu! Sobre isso aí, eu queria até acrescentar, Tex, o seguinte: Mateuzinho, Michelzinho, Danilinho, são jogadores que é a história do Pablo. Tem que avaliar com cuidado, né? Não é porque o Corinthians foi lá e buscou o Rodriguinho foi um grande jogador do Corinthians na primeira passagem, depois virou o Rodriguinho. Mateuzinho também tem que tomar cuidado para não ser um novo Pablo, né? Vem com aquela fama, mas vira aquela merda. Os 26 milhões mais rasgados que a gente teve na nossa história aí nos últimos tempos. E um detalhe adicional ao jogo é o seguinte: tentaram entrar com a faixa no protesto ao Lé e proibiram, né? Dizendo que não pode entrar, né? Essa é a democracia. Pois é. Mas fica tranquilo, Rodrigo. O Júlio Casares, futuro presidente de São Paulo, ele é um democrata. Ele adora a democracia. Ele já bloqueou. Basta você fazer. Por incrível que pareça, eu critiquei de maneira educada. Ele me bloqueou, ele bloqueia todo mundo que o critica. E hoje lá ele mandou um tweet dizendo que não sou radical, São Paulo tem boas pessoas de um lado e de outro. Ele já quer pintar uma de independente, de que ele não tem rabo preso com o Leco. Enfim, esse é o São Paulo de hoje. E Rodrigo, qualquer jogador que essa diretoria contratar, eu vou desconfiar. Vai ser uma bosta. Eu não vi os dois jogarem, não vi, nem quero ver. Olha o histórico de contratações desse cara. Tava até batendo papo com alguém no Twitter, falando, não, mas olha, eu contrataria pelo histórico. Palinha, Ronaldo Luiz. Histórico lá atrás. Pelo histórico atual desses caras aí, com certeza é grana no bolso deles e esses caras são perna de pau. E outra coisa, São Paulo não tem tempo para apostar mais, gente. Não tem tempo. Olha o perna de Pablo. Perna de Pablo, ele deu uma assistência de canela sem querer. Ele foi matar a bola, dar uma canelada, pronto, ele fazer o gol. Igor Vinícius, perna de Pablo, vai Raniel, quem mais? Me ajuda. E tem um monte. Birubiru. Calazans. Calazans. Vai ser isso aí. Você não viu o cara jogar. Eu pergunto a vocês, nossos telespectadores, vocês precisam ver alguém jogar para confiar ou não nessa diretoria? Eu não. Posso estar errado, mas eu não. Só
Boa noite aí, galera. Só para dar um pitaquinho aí nessa parte tática, duas coisas. A primeira, o jogo extremamente burocrático, assim, sem objetividade, chato, como vocês falaram. Me lembrou, inclusive, outros jogos em que nós não fomos atacados. Podem prestar atenção. A marcação do Vasco hoje não foi sob pressão em cima do São Paulo. Se tivesse sido, a gente tinha sofrido. É só por isso que a gente ganhou assim tranquilamente o jogo. Embora tivemos assim, alguns percalços aí. Outra coisa, assim, só corroborando aqui o que o Rodrigo falou, né? Exatamente porque o São Paulo não foi pressionado hoje, não foi um jogo que o São Paulo foi exigido, era dia de se colocar o Hernanes, era dia de se colocar o Pato, era dia de se colocar o Toró, era dia de se testar mais uma vez esses jogadores. É aquele negócio, o Hernanes tem história. O Hernanes não é qualquer jogador. O que o Fernando Diniz está fazendo com o Hernanes não, é indigno do São Paulo. Isso daí era para os... Se bem que a gente sabe o que tem por trás aí, mas era para o diretor de futebol chegar, vem cá, meu filho. Hoje não era dia de você deixar o Hernanes no banco. Mas, Rafa, por que o Fernando Diniz é técnico do São Paulo? Porque ele é pau mandado da diretoria e pau mandado dos jogadores. Ele não está colocando o Pato e o Hernanes a mando de alguém. Da diretoria do São Paulo e de empresário. Que ele tem esquema com o empresário do Tietê e outros vários jogadores aí. Que ele coloca de acordo com coisas que não sejam tudo menos a capacidade técnica. Então existe esquema no São Paulo e o treinador que aceita isso, porque é um fracassado, ninguém quer contratar um bosta desse, ele saiu, melhorou o Fluminense, melhorou o Patético Paranaense, ninguém quer essa merda. O São Paulo quer isso, o Leco e o Raí querem isso, querem um fantoche. E os jogadores também, folgas para os guerreiros, e estão fazendo de tudo para esse cara ficar. Menos jogar bola, né? Menos jogar bola. É coletiva daqui, coletiva dali, é pau mandar porta-voz da diretoria daqui, dali, etc. E vai ficar para 2020. E vai ser um ano catastrófico. Espero estar errado. Só um adendo aí, concordo com o que o Rafa falou, de ter colocado o Pato, o Hernanes e o Toró. O Vasco hoje, além do que você falou, foi perfeito, Rafa. O Vasco hoje, ele não apertou a marcação do São Paulo. Pelo contrário, o Vasco estava deixando o São Paulo jogar. O São Paulo tinha espaço para jogar. E aí ficava embolado no meio de campo, aquele joguinho chato, morno, sem graça, sem criatividade nenhuma, sendo que a gente poderia colocar o Pato, que é um cara que podia fazer alguma coisa diferente aí, o Hernanes, né? Um chute de fora da área aí, alguma coisa assim. O Toró na velocidade, né? E aí ele preferiu colocar o Luan no lugar do Tietê e depois colocou mais tarde aí o Lisieiro, já quase acabando o jogo, né? Esse é o treinador que a gente tem hoje, lá na Barra Funda, né? Um cara que tem uma visão de jogo aqui, ó. Olha a visão de jogo dele aqui, ó. Ele e a arrogância dele, arrogância. Ele não é treinador, ele é o zelador da Barra Funda. Perfeito. E o seu Luxemburgo não conseguiu fazer o que o Pardilson Batista fez, o estagiário lá, o do Patético, a criança de 12 anos, o Marcão, não conseguiu fazer nada com o São Paulo. E foi realmente uma decepção, deve ter sido uma decepção para os que acreditam, que o pedem no São Paulo. Obviamente, comparando o Luxemburgo com o Diniz, ele é o Rinos Michels, o Tele Santana, mas pelo amor de Deus, né? Foi assim, foi o pior jogo que eu vi do São Paulo esse ano. O Vasco é o pior adversário que eu vi o São Paulo jogar esse ano. Vocês têm um baita coração, vocês todos. Vocês viram o Antony bem, vocês viram... Para mim é tudo uma porcaria. Porque o Vasco é uma porcaria, ninguém jogou nada, é uma merda, tá? O Volpi foi o cara que pegou umas bolas ali. O Volpi com a boca fechada é um poeta. Mas realmente fez grandes defesas. Só não ser porta-voz de vagabundo, Volpi. Melhor jogador do São Paulo no ano, disparado. Palmas para ele jogando bola, né? Exatamente. O resto,
Aquela história, jogou contra ninguém. O Antony fez o gol, São Paulo jogou 10 minutos e parou. E só não foi um sufocozinho, meia boca que o Vasco deu na gente, porque o Vasco é muito ruim. O Ceará foi muito mais difícil que o Vasco. Infinitamente mais difícil. A Chapecoense, que já caiu, não foi também. Mais... Verdade. O São Paulo é um time sem alma, né? Você vê que é um time sem alma. É um time água de salsicha, né? Eu nunca vi um negócio desse. Um time totalmente morto. É um time água de salsicha. Já viu água de salsicha? Aquela coisa sem graça? É aquilo, é o São Paulo. Os caras não têm tesão, velho. Não tem vergonha, não tem tesão, não tem respeito por essa camisa, não tem nada. Mas, durante o jogo, você vê nitidamente que os jogadores estão assim. O Pablo perdeu uma bola lá, não tinha com quem tocar, simplesmente olhou para trás e fez assim, jogou o braço para lá e tá tudo certo, e segue o jogo. O Fernando Diniz está ali, parece que ele está vendo outro jogo. Eu volto a dizer, eu queria ver o jogo que esses caras veem. Entendeu? Porque a passividade deles demonstra que eles estão, no mínimo, achando aceitável. Eu não estou dizendo nem gostando, não. Eles estão dizendo que a passividade deles passa para a gente que é aceitável. E não é aceitável. Agora, o que não faz o Leco, o Raí, essa quadrilha aí para roubar o São Paulo? Pagam 26 milhões nesse perna de Pablo. Se tivesse cupim no gramado do Morumbi, ele seria amputado, não teria as duas pernas. Que é uma barbaridade. 26 milhões. Ou vontade de roubar, hein, para contratar isso aí. Quem os mais antigos aqui, os quarentões, lembram do time de 83? Marcão, que veio da Ferroviária? 3 metros de altura por 3 de largura. O Marcão é melhor que o Pablo. O jogo hoje foi torturante, gente. Foi realmente uma vergonha. E aproveitar, Texas. E as substituições do orador da Sociedade dos Poetas Mortos? Né? O nosso palestrante de autoajuda. Exatamente. Nosso 171, um fracassado inventado pela mídia. Pior técnico da história do São Paulo Futebol Clube. Dá nojo, dá asco. Nem olhar para a cara dele, pelo vídeo, já me dá vontade de vomitar. E aquela arrogância. Enfim. Para só um pouquinho. Falei do Fernando Diniz aqui. É só assim, é só fazendo teatro mesmo. gente. Bom, o que ele fez? Algumas coisas interessantes. Pela primeira vez, se eu não me engano, na brilhante gestão dele, ele tirou o Tietê. O Tietê deve ter sentido alguma coisa muito grave para tirar o Tietê. Tirou o cara e botou o Luan. Esse sim que deu sangue, deu entrada no final ali. Esse nunca devia ter saído do São Paulo de titular. Mas já era no final do jogo. E ele fez isso para recuar o time. E depois ele colocou o Lisieiro no lugar do Igor Gomes. Mas uma coisa que eu quero notar, você vê que o time piorou depois disso. O time foi piorando à medida que passou o jogo, o time foi piorando, como se fosse possível. E agora o padrão das substituições do senhor Diniz, o padrão é, eu vou colocar aqueles que têm esquema com o empresário, e eu não vou colocar aqueles que resolveram me questionar, Hernanes e Pato. Nenhum dos dois está jogando nada. Agora, não colocar nenhum. Foi o terceiro jogo que nenhum dos dois entrou, se eu não me engano. É isso? Desculpe. Perfeito. Não, o terceiro jogo que nenhum dos dois começou jogando. E o terceiro jogo que o Pato não foi colocado, só o Hernanes que foi no jogo passado ou retrasado, algo assim. Então são coisas suspeitas no São Paulo. Né? É o jogador que não entra e o jogador que não sai. O Tietê saiu, deve ter sentido alguma coisa pavorosa. Mas o padrão da substituição, só um minutinho, o padrão da substituição do seu Diniz não tem nada a ver com tático, nem físico, nem nada. São esquemas de botar os queridinhos, deixar os queridinhos e tirar aqueles que ele não... Aliás, o Pato pediu para jogar ou no 4-4-2 ou pelas pontas. Óbvio, o técnico pode falar dane-se, mas ele não gostou nem que...
E o Hernanes falou, quero jogar no dia de segundo volante, de frente pro gol, como eu sei jogar no fim da minha carreira, de frente pro gol, como se fosse uma posição do ponta de lança, antiga posição do ponta de lança, ele chuta bem de fora da área, e o cara, o Guardiola brasileiro ficou putinho, não gostou, e não tem jeito. Enquanto o Dani Alves joga onde quer, e não joga onde não quer. Então, é isso que está o São Paulo. Uma informação que os setoristas, até o próprio SPTV publicou, que o Pato treinou bem essa semana. Aliás, né? Segundo os setoristas. Aí o cara no jogo, ao invés de precisando, né, melhorar o rendimento do time, me põe o Lisieiro, me deixa o Vitor Inoperante Bueno. Essa é outra porcaria que não me engana. A última vez que o Hernanes entrou foi no dia 10 de novembro, no Morumbi, na nossa derrota para o Atlético Paranaense. Tem 19 dias que o Hernanes não joga. Aí. Tá explicado. Então, todo o Rodrigo conhece bem os bastidores, Portuga conhece bem os bastidores, vendo aqui. Vocês podem corroborar isso que eu tô falando aqui. Que o Pato e o Hernanes caíram na desgraça com esse cara, porque eles questionaram o próprio Juan Fran. E o Juan Fran voltou jogando bem. Aliás, ele é um dos caras, um dos poucos que tem jogado bem aí, que não é rapaz praticamente. Foram os caras que questionaram o Gênio, e o Gênio não gostou. Um detalhe importante que a gente não pode esquecer é que quando o Fernando Diniz chegou ao São Paulo, ele falou para todo mundo que o Pato, se tivesse ficado no Brasil, teria jogado 3 Copas do Mundo, né? 2 Copas do Mundo. E com ele não joga nem contra o CSA. Interessante. Ele é uma coerência ambulante. Mas... Vocês lembram dessa entrevista que ele falou? Lembro. Aí eu não entendo, o cara não põe o cara contra o CSA, não põe contra o Vasco, não põe contra ninguém que ele tivesse disputado 2 Copas. Só a seleção mundial, pô. Mas o Pato disputaria a Copa do Mundo no dia que o Fernando Diniz fosse o treinador da Alemanha na Copa do Mundo. E detalhe, o Fernando Diniz, já não é o primeiro jogo, ele morre com substituição a fazer. Ele não mexe. Ele ele mexe uma no máximo 2 substituições. E sempre no final do jogo. Olha, até preferia que ele não mexesse, porque ele fez contra o Ceará, que ele entregou aquele empate. Pois é. Verdade. Pior que tá, não pode ficar. Aí você esquece que o Fernando Diniz é o técnico, o Leque é o diretor, o Raí é o presidente. Que vocês repararam, na beira do campo, ele fica toda hora assim, com a mãozinha no queixo, olhando, com a mãozinha no queixo. Aí os caras fazendo o que quer dentro de campo, ele não é um cara para dar uma dura nos caras lá, fala, pô, vamos lá, pessoal. Não, ele fica assim, ó. Ele só dá dura na molecada. Ele só dá dura nos meninos. Cara. Nem para incentivar os caras ele fala alguma coisa. Exatamente. É melhor não falar nada do que falar merda, né? Não, nem assim, vamos, gente. Eu não quero que ele fale. Bota o esparadrapo, costura a boca do cara. É complicado. Ô, Rafa, como é que foi a arbitragem hoje? Geralmente São Paulo é prejudicado, parece que São Paulo hoje foi favorecido. Então, você tocou num ponto sensível, deixa eu vestir a carapuça aqui. Eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha de falar que nós fomos beneficiados 2 vezes hoje. Que a gente sempre reclama aí do VAR, né? Hoje o VAR não funcionou. Teve o agarrão ali, não foi aquele agarrão, mas foi o agarrão do Igor Gomes em cima do menino lá do Vasco. E no primeiro tempo, teve até uma repetição na televisão. Seu Bruno Alves perdeu na corrida mais uma vez ficou para trás do atacante, caiu e bracinho esquerdo fez uma limpa ali no chão que estava meio sujo. Mas esse ponto, eu acho que não tem, a arbitragem até o final do ano me nego a falar, a não sei que esteja algo, uma hecatombe, mas sim, foram lances assim que se fosse, por exemplo, digamos assim, no passado, foi estranha essa mudança, a arbitragem não está mais roubando o São Paulo nos últimos jogos, vocês notaram isso, né? Sim, é isso que eu ia falar. Esse é o padrão aí, que parece, agora que o São Paulo não o São Paulo perdeu o título do ano passado por 3 motivos.
panela, contusão e arbitragem. Não necessariamente nessa ordem. Talvez a arbitragem tenha sido a principal razão. Roubaram acho que 13 pontos do São Paulo. Foi uma barbaridade. Esse ano, roubaram o ano inteiro. Chegou, acho que aí, o quê? Nos últimos 5 ou 6 jogos, e maneiraram. Por aí. Quando viram que a gente não podia fazer mais nada, tiraram o pé. Foi estranho, né? Eu quero pôr 3 coisas aí na pauta aqui que é meio avulsa. A primeira é a seguinte. Ontem saiu aí do Márcio Simplo, né? Acho que é isso que chama. Falando que os jogadores gostam do Fernando Diniz porque o Fernando Diniz dá a folga e a galera passeia nas cidades aí no pós-jogo. Né? Críticas duríssimas. Né? No qual a gente sabe que o São Paulo folga sempre. Coincidentemente, amanhã não vai folgar, porque pega o Grêmio domingo. Amanhã vai ser em São Paulo o trabalho de regeneração, né? Então, enfim. O segundo assunto é a entrevista do Dani Alves, que está dando uma polêmica. Eu já dei a minha opinião no Twitter. Eu acho que o Daniel Alves, ele, na minha opinião, ele defende a diretoria na entrevista, não de forma clara, mas ele fala das brigas políticas, dos partidos políticos, quando é perguntado sobre a tentativa de pedir demissão do Raí. Então, quando ele critica a política do clube, quando é perguntado sobre a permanência ou não de Raí, ele, na minha opinião, ele está defendendo o que está aí. É só a minha opinião, pessoal que está vendo o programa. Vocês podem ter a de vocês e fiquem à vontade de discordar. Mas eu acho, e já vi a entrevista do Daniel Alves 4 vezes, o Beto Morumbi tweetou exatamente como eu penso, que o Daniel Alves se manifestou pró a quem está aí. Se alguém do programa ou alguém do Twitter quiser discordar, sinta-se à vontade. Agora, ao ser perguntado sobre Raí, ele atacou os grupos políticos. Não o do Leco, né? Não o do Leco, obviamente, o chefe dele. Exatamente. E também o próprio Diniz, né? Porque é um dos caras que pediu para o Diniz ficar. Para mim, é cortina de fumaça. Só para desviar do futebol. Fora isso que você falou, é para desviar do péssimo futebol. Por que ele não falou isso semana passada? Que a gente perdeu? Ou empatou com o Ceará? Eu quero dizer assim... Desculpa, Rafa. Por que ele não falou isso quando a gente perdeu? Ele vai falar hoje na vitória, sendo que foi uma vitória enganosa, mais uma vitória enganosa. Porque nós não jogamos nada. Eu quero dar os parabéns para o Daniel sobre o que ele falou. Foi perfeito no que ele falou sobre a política do São Paulo. Agora, tem 2 coisas. Primeiro, que eu concordo com o Rafa, que isso é uma cortina de fumaça, não foi no contexto da pergunta. E segundo, que tem gente que não quer o meio do São Paulo. Tem. Ninguém presta. Só que o pior é o partido político do presidente do São Paulo Futebol Clube, que é um ladrão. Ladrão, seu Leco. Uma quadrilha. Alexandre Pássaro é mafioso, é bandido. Então, obviamente ele não vai falar bem, não vai falar mal dos chefes dele. Só queria então lembrar, Dani Alves foi oportunista, usou, cara inteligente, ele usou a mídia para dar esse recado, para defender o Leco de uma maneira, foi muito inteligente. Mas não vamos nos esquecer, ele tem toda a razão no que ele falou, o mérito que ele falou. Só que o pior de tudo, o pior da política de São Paulo é o chefe dele, são os chefes dele. É isso. Meu Texas, é assim, parece que saiu uma notícia hoje aí nos portais, aí no UOL, enfim, falando que o Leco estaria sofrendo pressão de alguns conselheiros aí para demitir o Raí, né? E aí talvez é isso que devem ter perguntado para ele, e aí ele acabou falando sobre isso aí também, né? Deve ter pego o gancho aí, acredito. E todo mundo sabe que essa pressão é para conversa lá, vou dormir. Exato. Que nem, requerimento, não sei o quê. É sempre a mesma história. E hoje foi colocado lá na diretoria um requerimento, porque o Leco gastou mais de 5% aí de orçamento, pedindo o impeachment dele. Então, assim, é tudo armado. Isso é um grande circo que o torcedor são paulino precisa entender. Isso é um circo. A entrevista do Volpi, o melhor atleta de 2019, foi para segurar a bronca que está em cima do Diniz. O grupo gosta dele. Um monte de menininho de 15 a 25 anos caíram.
Hoje foi o Daniel Alves. Não conseguiram o Hernanes e o Pato. Não duvidem até o fim do campeonato de entubarem o Hernanes numa dessa também. Tudo isso cortina de fumaça. Querem segurar o Raí à base do Daniel Alves. Agora, o cara tá ganhando 1,5 milhão com salário em dia, deixar de comprar o Hulk, usar o dinheiro para pagar ele, vocês querem que ele fala mal? Quer que chega lá e fala bem do que está acontecendo? Pois é. E uma pergunta, né? Alguém gostava do elenco do time dos Minutos, do Cilinho? Não. Alguém gostava do Telê? Muito pelo contrário. Leia os livros sobre o Telê. Então, hoje em dia, o jogador empresário que manda no futebol hoje, né? E criminosos. Então, o jogador que fica falando bem, o técnico maravilhoso, que no Brasil, então, é isso. Os guerreiros, essa regeneração aí vai ser fute-mesa, à noite eles vão tomar umas. É isso. E vou falar. Os jogadores mandam no São Paulo há anos. E vou perguntar para todo mundo que estiver vendo esse vídeo: qual é o clube no Brasil que não tem problema político? O Palmeiras está sofrendo uma pressão fodida para demitir o Mano Menezes e o diretor de futebol. O Cruzeiro está numa desgraça danada. O Corinthians, idem. O Santos é uma guerra. É assim, gente. Futebol sempre foi assim. Não é o Daniel Alves, o filho ou o neto do Daniel Alves, que vai tirar os corneteiros de lá, não. E o São Paulo não é mais e também não é menos que qualquer outro time no sentido dessas brigas políticas. Isso sempre vai existir. Está pior agora por um motivo. Não tem resultado. O telhado é fino. O telhado é fino. Se o telhado fosse grosso... Vocês acham... Vocês estão vendo o vídeo, tem de 15 a 30 anos. Vocês acham que a vida do Tele bicampeão mundial foi fácil? Esses mesmos conselheiros que estão pressionando hoje o Leco, o São Paulo era bicampeão do mundo, eles pediam para demitir o Tele. Então, gente, mais inteligência, por favor. Só uma coisa, Rodrigo, importante. Esses clubes que você mencionou, todos eles, a briga política é real. Porque tem dois lados, ou três. A briga política do São Paulo é tudo uma farsa, é uma mentira. Não existe oposição no São Paulo. São todos as seclas do Leco. São todos farinha do mesmo saco. Eles fingem de acordo com as conveniências. Então, a briga política do São Paulo conversa para boi dormir. Nunca foi feito nada. Só o conselheiro Denis Omrod, que entrou com aquela ação de exibição de documentos, que ganhou. E o São Mas Paulo não levou? correu. Ganhou para ele recorrer. Depois a gente vai falar isso num programa. Mas, então não se iludam, tá? Não existe briga política no São Paulo. Existe um jogo de cena. Existe um Me Engana Que Eu Gosto. O seu Júlio Casares agora teve um vídeo tal de Jorge Nicola. Eu assisti um vídeo dele hoje falando sobre a política do São Paulo. Que o principal líder da oposição é o Casares. Então, olha, eu dei risada hoje, viu? Hoje eu dei risada com esse vídeo desse Nicola aí, que ele já é um imbecil, todo mundo sabe, mas esse cara se meter a falar da política do São Paulo, falando que o Casares é oposição. Obviamente, o Casares tá mexendo os pauzinhos já, né? Já tá ali. Tem um blog lá, que tem um blog do Casares. Então ele já tá ali armando a cama, porque ele quer a opinião pública do lado dele. Ele quer fingir que é contra. Ele bloqueia quem o critica. Então, ó, não caiam nessa história que é a briga política no São Paulo. Não existe briga. Bem por aí. É tudo um teatro, né? Bom, galera, antes de falar do próximo jogo e dos palpites, lembrar, galera, o seguinte, teremos 2 programas especiais. A Tribuna Interroga, será no sábado, o Grande do Morato. Quem estará com o Edu será o Texas e o Rafa. Abraço, Edu. Abraço, Edu. Grande abraço. E dia 12 teremos um Tribuna especial falando sobre um ídolo do São Paulo, talvez o maior, né? O Mestre Telê, com Felipe Moraes, autor do livro Ao Mestre com Carinho. Felipe, um abraço. E dia 12 de dezembro, um programa muito bacana, um livro sensacional, galera, comprem, é muito bom. É um baita livro.
E nós marcamos no dia 12, Fabão, porque foi o título do primeiro, foi a data do primeiro Mundial de São Paulo. Do segundo Mundial, Do isso. segundo Mundial? Segundo Mundial contra o Milan. Então, Perfeito. foi a data que a gente escolheu. Não casou a agenda do primeiro Mundial, mas a gente fez na data do segundo Mundial. Perfeito. Bem lembrado, Texas. Exatamente. Bom, galera, domingo, mais um campzinho de maracujá no lado da cama, porque mais sofrência vai ser, viu? Vamos pegar tem que ser reforçado, viu? Oi? Domingo tem que ser reforçado. Tem que ser reforçado que o negócio vai ficar complicado. É contra o Grêmio na arena, no estádio do Grêmio, né? E eu já adianto aqui, pessoal, 1-0 pro Grêmio. Eu acho que não ganha, não. Texas. Você é otimista. 1-1. Muito bom. Portuga. Bom, se apresentar o mesmo futebol que está apresentando nos últimos jogos aí, sem vontade, com sono, futebol chato, né? Burocrático, 2-0 pro Grêmio. Rodrigão. Eu acho o seguinte, o São Paulo hoje, ele está aí na frente no G6, ele está 4 pontos na frente do Corinthians. E o Grêmio quem briga direto por disputa aí da última vaga do G6 do São Paulo, o Grêmio está no G5. Acho que o Grêmio vem com tudo, e se a gente der sorte, 2-0, 3-0 o Grêmio, tranquilo, com o Cebolinha entortando o Arboleda e o Reinaldo. Rapaz, o meu raciocínio é o seguinte. O time de São Paulo não aguenta pressão. Renato Gaúcho põe o time dele para jogar em cima do adversário. 3-1, vai. Pois é. São Paulo, se for passar a Libertadores, é só pela incompetência dos outros. Que o Binter e as Galinhas são uma barbaridade, são times ridículos. Ridículos. Né? E não tem o São Paulo jogar com o Binter ainda. Então, só queria lembrar isso. E esse vagabundo desse Fernando Diniz vai ficar para 2020. E olha, enfim. Tempos tenebrosos. Uma notícia de última hora que não deixa de ser engraçada é que o Abelão não apareceu nem para coletivo. Ai, meu Deus. Dá até medo. O Galhardo não vai para Barcelona, hein? Dá tempo de ir lá e despejar dinheiro lá, hein? Rafa. Tem sido de Papai Noel, Rafa. Pelo amor de Deus, Rafa. Rafa. Para que não me cornetem amanhã, porque eu falei do Cruzeiro no programa, logo explico. Mano Menezes e Abelão desempregado, perto do leque do Raí, meus amigos. Cuidado, é um perigo. É capaz de contratar os dois, um para diretor e outro para técnico. Um para treinar defesa, um para treinar ataque, que não tem. Ai, meu Deus, tempos tenebrosos. Bom, galera, estamos terminando mais um Tribuna Tricolor. Mandar um abraço aqui pro Edinho, mandar um abraço pro Nando, um abraço pra Tati Catarina, um beijo, Tati. Um beijo pra Pan. E, bom, galera, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Vamos para domingo, mais um daqueles jogos. Teste para cardíaco, teste de paciência. Vamos lá. Realmente difícil. É difícil, viu? Bom, galera, muito obrigado a todos pelo carinho, mais uma vez. Texas, grande abraço, irmão. Portuga, prazer estar aqui contigo. Rodrigão, Rafa, prazer. Abraço, meu povo. Todos. Vamos, galera. Saudações tricolores. São Paulo não é do leque, não é dessa forja. São Paulo é de todos nós. Grande abraço. Até mais.